Bem-vindo ao VadTube. Aqui o texto da lei ganha voz e destaque. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E aproveita, comenta aí qual lei você quer ouvir nos próximos vídeos. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei. Inciso 1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e judiciário e do Ministério Público. Inciso 2. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Inciso 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Inciso 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Inciso 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Inciso 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, considera-se: Inciso 1. Informação. Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Inciso 2. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Inciso 3. Informação sigilosa.
aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4. Informação pessoal. Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Inciso 5. Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Inciso 6. Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Inciso 7. Autenticidade. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo e equipamento ou sistema. Inciso 8. Integridade. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 9. Primariedade. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Capítulo 2. Do acesso a informações e da sua divulgação. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: Inciso 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Inciso 2. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Inciso 3. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Inciso 1. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Inciso 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Inciso 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Inciso 4. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Inciso 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Inciso 6. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação,
contratos administrativos e inciso 7. Informação relativa. Alínea A. A implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. Alínea B. Ao resultado de inspeções e auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Inciso 8. Vetado. Parágrafo 1º. O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4º. A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 desta lei. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: inciso 1. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Inciso 2. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Inciso 3. Registros das despesas. Inciso 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Inciso 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades e inciso 6. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores Internet. Parágrafo 3º. Os sítios de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Inciso 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Inciso 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Inciso 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Inciso 5. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Inciso 6. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Inciso 7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio. E. Inciso 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei nº 10.098, de 2000, e do artigo 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Parágrafo 4º. Os municípios com população de até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social ou autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão, deverão divulgar as seguintes informações relativas aos respectivos empregados. Inciso 1. O plano de cargos e salários, inclusive com a divulgação dos critérios para a evolução na carreira e para a fixação da política salarial. Inciso 2. O quantitativo total de empregados da entidade, discriminado por cargo e por faixas salariais, acompanhado do nome do empregado e do cargo por ele ocupado. Inciso 3. Lista discriminada por faixas salariais das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas. E... Inciso 4. O quantitativo de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol dos empregados que ocupam cada espécie de função gratificada. Artigo 8º-B. Os conselhos de fiscalização profissional devem divulgar, de forma nominal e individualizada, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias,
ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias que os empregados possam receber em virtude de condições específicas. Artigo 9º. O acesso a informações públicas será assegurado mediante: inciso 1. Criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para: alínea A. Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. Alínea B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. Alínea C. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E. Inciso 2. Realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.